qual seria o caminho para o Brasil se tornar uma grande nação. O Brasil, ele primeiramente é preciso destacar que o Brasil tem potencial para ser uma grande nação. Primeiramente, a gente analisa os recursos naturais que o Brasil tem. Se você observar, o Brasil tem todo tipo de riqueza naturais. Se nós fôssemos enumerar, rico em recursos minerais, e tem o maior reservatório hídrico de água doce do mundo, tem a Amazônia. E também o Brasil apresenta uma das maiores riquezas do mundo, o petróleo, e as reservas também de ouro. Enfim, o Brasil, país com grande potencial para ser talvez uma das maiores potências do mundo. Entretanto, o Brasil não é. Antes, pelo contrário, economicamente o Brasil até que fica entre as 10 maiores potências, mesmo, mas apresenta graves contrastes. O Brasil apresenta um índice de pobreza muito grande, em torno de 55 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas não é só aí, não para só aí. O Brasil é um país que apresenta também um alto índice de violência, uma desenfreada violência em todos os aspectos. A violência desenfreada, tráfico de drogas e a violência também, um alto índice de violência doméstico. Ou seja, o Brasil é um país da imoralidade, onde tudo quanto você imaginar de ruim, você pode perceber que existe no Brasil, né? O Brasil é campeão na imoralidade, na falta de ética. O Brasil é um país que também não respeita a natureza. O Brasil é um país que não tem educação, saúde, serviços públicos são realmente um terror. E o maior de tudo, o mais agravante de tudo, a corrupção desenfreada. Tudo isso em função do caráter do povo brasileiro. Não podemos aqui responsabilizar apenas a classe política brasileira por tudo isso. Está enraizada na mente do povo brasileiro esta cultura, este caráter maldoso, perverso no ser humano. Basta a gente ver que como as pessoas se comportam neste país mediante as políticas, aqueles que se aliam aos políticos pelos interesses pessoais, até mesmo os líderes religiosos, as igrejas que deveriam ser os mais limpos, seriam a luz do mundo, como diz a palavra de Deus. As igrejas que são
escolhidos por Deus para serem os separados, né, para darem exemplo, acabam se corrompendo ao sistema político brasileiro. E aí, enfim, já começa essa questão do caráter do ser humano, que impede que o Brasil seja uma grande nação. Se nós tivéssemos o caminho para que o Brasil fosse realmente uma grande nação, o caminho seria a consciência de cada um cidadão brasileiro. Que consciência? A consciência no sentido de preservar os valores morais e os valores éticos, independente de linhas sectárias políticas. O homem, para usar a sua consciência, ele deveria se desprender. É o caso quando o homem vai servir a Jesus Cristo, para ele verdadeiramente servir a Jesus, ele precisa negar a si mesmo, para deixar a sua natureza, para seguir a natureza de Jesus, para que Jesus viva nele e ele seja uma nova pessoa. E muitos pastores, pregadores, pregam esta palavra, mas que a prática é totalmente diferente. Por quê? Porque na medida em que eles usam apenas para uma parte, não adianta apenas para uma parte, tem que ser completo. Porque a gente vê que as igrejas, elas resolveram partir para o sistema do fortalecimento do poder econômico, se unindo a essa classe política corrupta no nosso país. Então, para o Brasil se tornar uma grande nação, teria que o povo brasileiro, a nação brasileira, usar a consciência e dar um não a esses políticos. Dar um não a esses políticos. Como um não? Um não a esses políticos que é esse sistema político e moral vigente neste país. É fácil? Teria que partir da consciência de cada um brasileiro, em participar efetivamente do mandato, em fazer movimento, protesto, contra esse sistema corrupto que aí está vigente. Por exemplo, nós estamos vivenciando essas operações de investigações de corrupção de vários políticos, e nós brasileiros estamos com os nossos braços cruzados e não estamos fazendo movimentação na rua com faixas, Não estamos nas ruas, milhões de pessoas na rua, exigindo que esses políticos que estão aí envolvidos nesse processo sejam presos. Muito pelo contrário, é o filho de Bolsonaro envolvido nesse processo. Muita gente está desejando que ele seja livre, torcendo para que ele não vá para a cadeia. Por quê? Porque no Brasil criou-se essas linhas de sectarismo. Eu defendo esse, a sociedade passa a defender agora um determinado lado, como se a sociedade fosse militante agora de um lado, e ali luta, impiedosamente, cegamente, por estes políticos, porque ela ideologicamente criou esse fiel, e a consciência fica presa e não permite que ela se desprenda dessa consciência para ir à rua e exigir a prisão desses políticos. Por quê? Porque criou-se lados partidários, criou-se o lado. Cada um cidadão brasileiro criou um lado para poder seguir, não criou, na verdade, uma consciência crítica que fosse capaz de reunir, mobilizar para combater essa corrupção. A própria nação, o próprio povo
unir-se para combater a corrupção e não aceitar a corrupção, não aceitar nenhum tipo de coisas erradas, né? Ali tinha que ser homens sérios, limpos, até no falar, no expressar de suas palavras, aqueles que a população teria que estar atenta a todos os atos de todos os políticos, isso em todo o Brasil, porque não é possível que a gente permita que o Brasil continue mais dessa forma. Então a população precisa reagir. Somente com a reação da população brasileira na sua questão ideológica, na sua consciência, que pode fazer do Brasil uma grande nação. Não é só através do voto. Não, vou esperar o mandato terminar, vou esperar para votar. Não, é com protestos. Né? É com protestos. Como é que nós podemos ficar cômodos com a situação em que o Brasil está vivendo, com uma pobreza extrema, enquanto que os privilégios da classe política é grande? O primeiro passo que a sociedade brasileira não teria que aceitar mais era esses privilégios dessa classe política. A população tinha que começar a fazer um protesto grande em frente ao Congresso Nacional contra o privilégio desses políticos que não merecem ganhar mais do que 15 mil reais. Eles não merecem ganhar mais do que 15 mil pela incompetência deles. Mas não. A população se une para correr atrás de político. Época de campanha eleitoral, os arrastões para ver quem é o... Né, esse aqui é o nosso salvador da pátria, esse aqui é o nosso herói. E aí, né, multidões, milhões e milhões de pessoas aplaudindo homens, constituindo homens. Olha, enquanto nós passarmos a confiar em homens como salvador da nossa pátria, nós nunca vamos ser uma grande nação. Os países que são grandes nações é porque a nação ela tem consciência, ela protesta. Nós estamos vivendo isso na França. Não tem mais jeito para o presidente da França. Ele pode fazer agora o que quiser. A população não perdoa mais ele e ele vai cair fora, porque senão a nação francesa vai quebrar o país. Por quê? Porque o sentimento do francês é o sentimento de justiça. E ele tem que pagar pelas palavras que ele falou contra o povo francês. Não é mais nenhuma questão de administração, são por palavras que ele falou contra o povo francês. E aqui o político, ele pode falar o que quiser, tantas asneiras, besteira que o político fala aqui, mostrando a sua total incompetência e o povo aplaudindo. É isso aí, minha gente. Estarei de volta